Vou falar com você hoje a respeito do domínio próprio. Fique até o final do vídeo que eu creio que você vai se beneficiar com o conteúdo de hoje, amém? Nós todos temos a capacidade de domínio próprio, de segurarmos as nossas emoções, de pensar com mais clareza e, sendo assim, ter um resultado positivo em nossa vida cristã, amém? Em Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo diz o seguinte: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Amém? Quando pedimos a Deus para nos conduzir ao domínio próprio, o Espírito Santo trabalha na área que nós estamos precisando. É Ele que nos conduz e ajuda a mudar as nossas atitudes e ações. Somos dependentes de Cristo e cada vez mais que buscamos seu auxílio, mais o Espírito Santo nos auxilia e nos transforma. É com essa transformação que somos mais e mais imitadores de Cristo, amém? Nós passamos a ter um caráter cristão, um caráter diferenciado dos que não temem a Deus e dos que não seguem os mandamentos de Deus. Oh, aleluia! Nós somos tentados todos os dias, mas com sabedoria e disciplina cristã, resistimos à tentação. Como a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Quando nós temos o controle, o domínio próprio, nós estamos mais em sintonia com Deus, nós estamos mais conectados, porque quando você tem um espírito de temperança, quando você tem o fruto da paciência, quando você está firmado na palavra do Senhor, você vê uma mudança na sua vida. O Espírito Santo, ele muda, ele transforma. O que era difícil para você passa a ser um hábito. Quanto mais você pratica o domínio próprio, mais o inimigo fica enfurecido porque você não está caindo nos desejos da carne, você não está caindo em tentação, você não está caindo no pecado. Amém? Um outro exemplo aqui, um exemplo que eu gostaria de citar de controle, domínio próprio, é Daniel. Daniel, ele foi escolhido para fazer parte daqueles jovens que iam trabalhar para o rei. E Daniel, ele tinha o dom de sonhos. E aqueles rapazes iam ficar ali sendo cuidado, mantido pelo rei. E Daniel, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele não quis comer da comida do rei, tomar o vinho. Ele quis sim comer apenas legumes e tomar água. E o resultado foi uma bênção. Ele e os amigos dele, que também não se contaminaram, tiveram uma aparência melhor. Daniel, ele se destacou perante todo aquele grupo que estava ali. Daniel, ele foi o único que pôde interpretar o sonho do rei. E a história de Daniel é uma história muito bonita. Então, quando nós temos esse domínio, quando nós não queremos nos contaminar com as coisas do mundo, a nossa vida ela é abençoada porque abre a porta para as bênçãos de Deus e para o propósito de Deus na nossa vida vir a ter ação na nossa vida, a nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Louvado seja o Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 5, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se
da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconheceram a Deus. Louvado seja o Senhor pela palavra. Um exemplo aqui de controle próprio, domínio próprio, é José do Egito. A mulher de Potifar, ela se despiu totalmente na frente de José para seduzi-lo, para ele cair em tentação. E José, como servo de Deus, um homem temente a Deus, ele não caiu na tentação. José ele é um ótimo exemplo, porque desde jovem, quando a gente começa a ler a história de José, quando os irmãos dele venderam ele para o Egito, ele já tinha esse controle próprio. Assim também como Daniel. Daniel foi jovem para começar aquela vida dele lá, com os amigos deles e aquelas pessoas para trabalhar para o rei. Esses são poucos exemplos dos vários da Bíblia Sagrada que o povo de Deus ele praticava muito esse fruto do domínio próprio. E quando você está praticando esse domínio próprio, você começa a experimentar mais bênçãos na sua vida. Você começa a ver que realmente o resultado é muito positivo na sua vida. Às vezes as pessoas até se surpreendem com a sua reação, com a sua ação quando acontece qualquer coisa. Porque você é diferenciado. Nós quanto mais você pede esse domínio, se você não tem, o Espírito Santo começa ali a trabalhar e ele te capacita. E você, quanto mais você está trabalhando qualquer área da sua vida, se você precisa de domínio próprio, o Espírito Santo, ele te capacita, você vai chegar num patamar que é muito fácil você não pecar, você não se desesperar, agir com emoção, né? com os desejos da carne, você age realmente guiado pelo Espírito Santo, pela razão, porque você sabe que tem certas coisas que não agradam a Deus. Amém? Então, com essa prática, no dia a dia, que você consegue realmente ter um domínio próprio em todos os aspectos da sua vida. Eu desejo que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, assine no canal, sendo assim você está ajudando o canal. Curta e faça qualquer comentário, fique à vontade. Me diga se você consegue ter o domínio próprio, se você tem pedido a Deus, se você acha que é difícil ter o domínio próprio. Porque eu te garanto, se você pedir, Deus ele te dá, ele te ajuda. Eu deixo essa palavra para você hoje e até a próxima com Eliane Leary. Que Deus te abençoe.